Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa aí começando aí mais um estudo de Reading Indexes com a ajuda aí do relatório COT. Maravilha, pessoal. Vamos aí para mais uma semaninha aí de oportunidades, tá? Com as nossas ferramentas aí, os nossos estudos, né, que tem se mostrado aí, né, bastante eficiente aí durante a semana, tá? Com bastante informações aí, conteúdo excelente pra galera que participa aí dos grupos aí, também para quem não é dos grupos, né, para quem é de fora aí tem a oportunidade de assistir os vídeos aí no canal, então tem a chance aí de pegar boas oportunidades aí, lembrando que essa ferramenta aí do relatório COT, né, a nossa planilha aí está gratuita no site, você pode ir lá no site, né, baixar, o link está na descrição desse vídeo, você pode baixar a planilha aí gratuitamente para poder fazer as suas análises aí, para poder fazer o seu trabalho aí, poder fazer aí os seus estudos, ok? E também para você poder acompanhar, né, os nossos vídeos aí, né? Esse vídeo que vem fazendo aí durante aí as semanas, tá? Você também com a sua planilha você pode estar acompanhando, né, os estudos, certo? No mais, as outras ferramentas aí você encontra também, né, no site, tem bastante conteúdo gratuito lá, tem bastante coisa interessante, tá? Tem excelentes ferramentas, tá certo? Bom, galera, vamos começar o nosso estudo aqui então, vamos ver aí quais foram aí os pares de moeda que deram certo, né, com o nosso estudo de semana passada. Vamos ver quais foram os comportamentos aí, né, das moedas, e vamos aí fazer as nossas projeções aí para essa próxima semana, ok? Vamos começar então o nosso estudo lá, vamos lá. Bom, então galera, começando aqui o nosso estudo pelo índice do dólar, tá? O dólar então ele teve o comportamento nessa semana aí de alta, né? Foi bem forte uma tendência que ele teve aí, né? Mostrou bastante força, tá? Então essa semana aí foi do dólar, tá? É uma semana aí um pouco atípica, né? Do comportamento que ele vinha tendo, né? Então ele reverteu a sua tendência e agora, né, mostrou nessa semana aí bastante força, tá ok? Então aí a gente tem, né, a representação aí das posições líquidas dos compradores e vendedores, né? Aqui nesse gráfico, né, apontando para cima, né, referente a essa alta que nós tivemos aí do dólar, tá ok? A princípio ele ainda continua com força, tá? Ele tá aí mostrando aí as suas asas, né? Então ele tá querendo voar bastante. Nós temos então um aumento aí de posições líquidas de 13% dos compradores. Os vendedores também acabaram aumentando suas posições, então eles estão fazendo um hedge aí, tá? Nessa região onde ele está, ele já está mostrando para nós aí um possível comportamento de hedge, onde que os vendedores acompanham também o preço, né, para poder se aproveitar de uma possível correção, tá? Enquanto o preço está subindo, nós temos aí os compradores e vendedores aumentando a sua posição, tá? O volume total deles aí aumentou 12%, ok? A gente observando aqui no gráfico do dólar, então a gente tem aí, ó, mais um aumento. Não foi um aumento tão significativo quanto da semana retrasada, ó, que teve um impacto maior, tá? Olha aí, ó, né? Foi um pouco mais forte, né, essa alta. Já nessa semana não subiu tanto as posições líquidas, tá? Mas ele vem reagindo, né, com base aí nessas duas semanas, tá? E informações também, notícias, né? Então ele vem sentindo bastante aí, né, o peso das notícias aí de Banco Central e tudo mais lá dos Estados Unidos, tá ok? Nós temos aqui então aí no nosso indicador aqui da coluna, ele vermelho, tá? Ele apresenta ainda, né, negativo nessa região, ele tá vermelho, tá? Mas ao longo do tempo, se ele continuar nessa tendência, logo já vai mudar essa cor aqui, ó, tá? Ele tá nessa casa aqui, nessa média dos 1.700, tá? Não saiu disso aqui, já 2 semanas aí que ele tá nessa região aqui de posições líquidas, tá? E logo se ele continuar subindo, essas posições líquidas aqui já vão diminuir, né? Vão começar a ficar um pouco mais positivas e nós teremos aí logo um ponto de reversão aqui pelo relatório COT, tá? Então tá, vamos lá no índice observar como é que tá lá a situação do dólar. Vamos lá. Bom galera, aqui no índice do dólar nós temos ele aqui, ó, com esse
estouro que ele deu para cima, ele rompeu essa linha de tendência de baixa, né, onde que eu realmente pensei que ele poderia ter uma parada. Ele deixou até um candle aqui, ó, um candle aqui de indecisão, um candle de reversão, ó, tá? Mas ele não cumpriu esse candle aqui, ele não respeitou e se foi, ainda andou mais uns 3 candles aí diários para cima. Chegou numa região aqui de resistência, tá? Que são esses fundos aqui, né? Onde que no passado era um suporte, ele rompeu, acabou virando uma resistência, ele deu uma parada nessa região aqui, ó, perceba. Nós temos aqui as seguintes hipóteses, tá? Ou ele para nessa região onde ele já sentiu aqui uma resistência e vem buscar esse nível aqui para fazer um pullback, tá? Durante essas próximas semanas, ou ele acumula nessa região aqui e rompe para buscar esse topo aqui, que é uma região onde ele brigou bastante no passado. Então nós temos essas duas possibilidades aqui do dólar, tá? Então, como eu falei, ele volta para fazer o pullback, tá? E chega próximo dessa região aqui durante essas semanas. Nessa próxima semana ele já pode apresentar isso, tá ok? Ou ele começa a acumular durante essa semana para posteriormente romper isso aqui e vir buscar esse topo aqui, tá? É o que pode acontecer, tem esses dois cenários, então temos que ficar bem atentos aí, tá? Com a movimentação do dólar, ok? Certo? Então tá aí, ó, né? A situação do dólar é essa aí. Maravilha? Então vamos lá pro próximo. Próximo aqui, galera, é o euro, tá? O euro, então, ele está apresentando para nós aqui o aumento das posições líquidas dos compradores e também o aumento das posições líquidas dos vendedores, tá? Então nós tivemos aqui um aumento mais significativo dos vendedores, tá? Acabaram aumentando as suas posições, o que causou aí, né, uma movimentação de baixa para o euro, tá? Pelo aumento desses vendedores aqui, tá ok? A gente podendo observar aqui, ó, no gráfico do COT, né, do euro USD, então realmente a gente teve aqui, né, a confirmação do euro enfraquecendo um pouco mais, né, nas suas posições líquidas aqui, o que representa para nós aí uma possível queda do euro USD. Realmente essa semana, né, essa semana aí que passou, o euro USD, devido aí a subida do dólar, né, e essa possível queda aí do euro, nós tivemos o comportamento de bastante queda do euro USD. Euro USD, então, aqui a gente tem ele já chegando num ponto de reversão, né, onde ele pode apresentar para nós aí para as próximas semanas aí uma característica de baixa, tá? Revertendo toda essa tendência de alta que ele já vem tendo aí há quase um ano, já há mais de um ano, tá? Esse ano todo ele já vem apresentando uma tendência de alta, né? No ano passado também ele, né, se comportou aí durante praticamente o ano todo subindo, tá? Então vamos dar uma olhada lá no índice do euro. Bom, conforme o comentado aí na semana passada, né, que ele poderia sentir então essa região aqui, né, onde ele já tinha batido aqui 2 vezes, ele bateu a terceira vez e realmente aqui acabou virando, né, um ponto de resistência, tá, nesses topos aqui, e ele voltou então para essa região aqui, ó, do fundo do canal, tá? Já tá rompendo esse fundo aqui, ó, onde ele deixou, e ele tá agora sentindo um suporte nessa região aqui. Para a próxima semana, caso ele rompa essa linha de tendência de alta, tá, que está passando aqui, ó, tá, o que eu acho que não seja tão provável para essa próxima semana, mas se ele romper essa linha de tendência de alta para baixo, se ele romper isso aqui para baixo, então a gente já tem aí uma característica aí forte de uma reversão de tendência do euro USD, tá ok? O euro já vai estar apresentando aí já uma mudança na característica dele, no comportamento, onde que ele sai desse canal aqui para apresentar aí patamares mais baixos, tá ok? Mostrando para nós aí topos e fundos descendentes, tá ok? Então vamos lá no gráfico do euro USD no MetaTrader para a gente poder observar o comportamento dele lá. Bom, galera, então aí, ó, com base no estudo que a gente fez aí nessas semanas,
tá? Olha só onde é que o preço veio buscar, qual é a região. Olha aqui, ó, bem na marcação que foi feita, tá? Dessa região aqui, ó, do euro, tá? Ainda tem alvo mais para baixo, ele pode vir buscar esse aqui, ó, 618, 161,8. Ele pode vir buscar essa região aqui, tá? Ó, tem tudo para vir buscar, por quê? Porque o euro apresenta um movimento de queda, tá? Ele rompendo aquela região lá da linha de tendência que eu mostrei, ele ainda pode vir buscar esse nível aqui de 161,8%, tá? Mas olha, aqui onde ele parou, essa região aqui, ó, aqui, ó, ó, essa região onde que no passado ele brigou bastante, aqui, ó, aqui ele brigou bastante, tá? Foi uma região de bastante briga. Aqui ele sentiu, né, uma resistência, depois ele rompeu, acabou virando o suporte, ele voltou para esse nível aqui, tá? Então nós temos aí a possibilidade, tá? Se a gente comparar o dólar pode voltar para fazer aquele pullback como eu comentei. Isso vai fazer com que o euro também tenha uma reação, tá? Uma reação inversa, porque eles têm aí uma correlação, tá? Então isso pode possibilitar uma alta do euro. E também o índice do euro, se ele realmente sentir um suporte naquela linha de tendência de alta, onde é que ele está batendo, e começar a subir, então nós teremos uma confirmação aqui do euro USD de alta, tá? Existe a possibilidade daqui ele começar um movimento de alta, tá? Que eu esperava que ele fizesse um movimento nessa região e ele não fez, tá? Ele desceu direto sem fazer o pullback, tá? Ficou devendo para nós então aí um pullback, mas veio exatamente no ponto que foi marcado, tá? Isso é interessante a gente observar também, porque tem um acerto nessa análise que foi feita, tá? Que foi no nível aqui que ele bateu. Claro, ficou faltando esse pullback que realmente eu imaginei que ele pudesse fazer, que seria saudável, né? Que ele fizesse. Então aí uma pessoa, um trader que é um pouco mais aí moderado, ele estaria esperando o pullback para poder fazer a sua entrada e para depois entrar vendido, né, para alcançar esse nível aqui, certo? Então o trader moderado não conseguiu pegar esse movimento aqui, caso ele estivesse esperando o pullback. Já o trader agressivo, que entrou vendido nessa região aqui, arriscando uma queda até lá embaixo, né, correndo o risco do preço voltar a estopar ele, então o trader agressivo se deu bem nesse comportamento aqui e pegou toda essa queda aqui. Caso ele tenha entrado nesse nível aqui, ele pegou toda essa queda aqui de quase 3.000 pontos, tá ok? Então nós temos aí características diferentes aí para dois tipos de traders, né? O trader moderado e o trader agressivo, tá? Um deles se deu bem, certo? Então é isso, galera. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui, galera, é o JPY. JPY ele tá numa característica assim, tá andando meio de lado aqui, a gente observando pelo gráfico, né? Não decidiu ainda para que lado vai, então aí a gente tem os compradores, os vendedores sempre juntos, né? Após essa distância que eles tiveram aqui, né? A partir daqui agora eles já começaram a se movimentar mais juntos, né? O que indica para nós aí que eles estão fazendo aí, né, ao longo desse período todo aqui, dessas semanas, as suas posições de hedge, né? Então tanto os vendedores quanto os compradores estão andando juntos, né? A gente teve aqui um aumento, uma diminuição, né, das posições líquidas dos compradores, tá? Diminuindo 3%, e os vendedores não teve movimentação, tá? Então aí a gente tem uma diminuição do volume também do JPY de 2%, tá? Observando aqui no gráfico do USD JPY,
a gente tem ele naquela característica, né, de lado, né, após esse movimento todo de alta que ele fez aqui, esse comportamento que ele está fazendo aqui, claro, é um movimento aí que ele está trabalhando nessa região aqui, acumulando, né, fazendo, os traders estão fazendo as suas realizações parciais, tá, estão colocando um pouco de dinheiro no bolso, também estão alavancando mais as suas posições, então tá tendo aqui uma briga aqui entre compradores e vendedores nessa região aqui, tanto é que a gente viu ali no gráfico, né, do JPY, eles andando juntos nessa região aqui, tá ok? Logo então a gente vai ter uma movimentação, tá, que vai acabar dando um direcional para o JPY. Vamos lá no índice observar o comportamento dele agora. Bom, galera, aqui no índice do JPY a gente tem ele com essa característica, tá? Ele tá com uma característica de alta, tá? Desde como eu falei lá na semana passada, né, que ele vem trabalhando dentro já de um canal que foi bem visto, tá? Um canalzinho de alta aí, ele até rompeu aqui, fez um falso rompimento e voltou para dentro desse canal, dessa região. Então ele não tá bem ajustado esse canalzinho de alta aqui, tá? Ele tem ainda umas falhas, tá? Então se a gente pegar esses fundos aqui, tá? Então a gente tem o preço chegando nessa região aqui onde ele sentiu uma resistência, tá? Que no passado foi suporte, ele rompeu, virou resistência. Daqui ele pode fazer uma virada. Olha só, ele rompeu isso aqui para baixo, fez um pivô de alta, tá aqui o pivô de alta, né? Topos e fundos ascendentes, o pivô de alta, e foi lá buscar a região daqui, ó, da resistência. Aqui ele deixou um candle de reversão, olha só, deixou um candle de reversão de tendência, e ele pode aqui nessa região começar a queda, ele pode voltar para esse nível aqui, tá? Fazendo assim então a característica da perna 1, a perna 2 e a 3 lá para baixo, tá ok? E a gente tem também essa característica de alta, tá? A gente tem essa característica de alta, que é essa perna 1 aqui de alta, ó, perna 1 de alta, a 2 aqui, e ele já caracterizou uma alta nessa região. Parando nesse nível aqui de resistência, ele pode nessa semana também, assim como eu comentei no dólar, ele pode fazer o mesmo comportamento. Ele pode acumular nessa região aqui para depois romper e continuar subindo. Pode vir buscar esse nível aqui, ó, pode vir buscar esse nível aqui caso ele rompa essa região aqui, tá? E também ele pode voltar a fazer o pullback, né? Fazer então aí agora a reversão de tendência e fazer a perna 3 lá para baixo, tá? Ou pelo menos nesse nível aqui de suporte, tá? Por ele ter deixado esse candle aqui de reversão nessa região, tá? Apesar de que o candle é verde, né? Um candle positivo, mas é um candle aí que ele sentiu muita reação dos vendedores nessa região aqui, ó, tá? Olha só, houve uma ação muito forte dos vendedores nessa região aqui, porque em algum momento ele subiu, rompeu e ficou aqui em cima, tá? Um candle totalmente verde, tá? E aqui logo em seguida começou a ação dos vendedores. Nós tivemos o payroll também nessa semana aí, semana passada. Então na sexta-feira aí nós tivemos o comportamento aí do dólar, né, movimentando para baixo. O JPY também caiu, então nós tivemos essa movimentação aqui, tá ok? Então nós temos essa característica aqui. Vou ficar de olho para essa semana o comportamento do JPY com base nessa análise. Vamos lá olhar no gráfico. Com base então nesse estudo que a gente fez para o USD-JPY, olha só, ele apresenta aqui para nós uma figura gráfica, tá, que chama a atenção aí de bastante gente. Muitos traders prestam atenção quando aparece esse tipo de figura, né, numa região aí de possível zona de resistência, tá mostrando para nós uma possível virada. Bom,
com todo o nosso estudo que a gente fez aqui, ele chegou exatamente nesses níveis que a gente tinha estudado, né, que foi projetado. Ele até rompeu um pouco esse nível de 161,8%, mas voltou e chegou próximo dessa região aqui, né, que eu tinha comentado semana passada que ele poderia vir buscar, tá? Então ele veio e se aproximou bastante desse nível. Para a próxima semana, com base nessa figura aqui, ó, com essa estrela da noite que ele deixou aqui nessa região, tá? Com esse candle aqui, ó, de reversão de tendência, né, de força dos vendedores, e esse candle aqui, ó, de indecisão onde ele tá, tem a possibilidade dele voltar, fazer aqui um ombro cabeça a ombro, tá? Olha só o nível que ele tá aqui no gráfico de 4 horas. Tem a possibilidade dele subir um pouco, formar aqui um ombro, tá? O segundo ombro, e começar a despencar para vir buscar esse nível aqui de baixo, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente tem também a possibilidade do dólar fazer um movimento de queda, tá? Aquele pullback que eu vinha aí falando, ok? Caso o dólar não faça o movimento de queda e o JPY também não se comporte como eu venho comentando, a gente vai ter aqui o gráfico do USDJPY andando de lado e subindo aos poucos, dá para tentar romper essa região aqui. Então nós temos duas características possíveis aqui. Olha só, ele está trabalhando acima da linha do canal, tá? Ele não conseguiu romper para voltar para dentro do canal. Então essa característica aqui é interessante a gente observar, porque ele ainda pode continuar subindo. Olha só o candle aqui no gráfico de 4 horas que ele deixou, tá? Então ele pode continuar subindo para vir buscar outra vez esse nível aqui, ó, de 161,8% e talvez fazer um ombro aqui. Então prestem atenção nessa semana, se ele vai formar um ombro nessa região aqui para possivelmente dar uma oportunidade de venda aqui para ele vir buscar esse nível aqui embaixo. Vai ser muito top, tá? Vai dar uma oportunidade aí de boa pontuação, tá? Para pegar uma venda nessa região aqui, caso ele venha, né, subir para fazer o segundo ombro, ok? Caracterizando um ombro cabeça a ombro, certo? Agora, também tem a possibilidade dele romper isso aqui e continuar subindo, tá? Tem a possibilidade, como ele está numa tendência forte de alta, ele ainda tem esse nível aqui em cima, tá? Para ir buscar, tá? Que é o 261,8%. Então muito cuidado, tá? E observem bastante, tá? Esse comportamento do SDJPY, caso ele venha para essa região aqui, ó. Caso ele volte para essa região aqui, que eu acho possível que ele volte para essa região aqui, tá? Eu acho possível que ele volte para essa região aqui, para depois ele tomar a decisão se vai continuar subindo ou cair, tá? Ele nessa região vai dar oportunidades interessantes, ok? Aqui onde ele tá também pode dar uma oportunidade interessante, tá? De alta. Olha só, ele tem um comportamento aqui, né? Verificando toda essa tendência que ele tá aqui, tendência de alta, ele tem uma oportunidade aqui de alta até chegar nessa região, tá? É possível, claro, que se for medir aí um stop, o stop ideal seria aqui embaixo, né? Stop é de quase 500 pontos, tá? Esse aqui é o stop mais recomendado, tá? O stop técnico, tá ok? Então ele rompendo essa região aqui, tá? Ele ainda tem alvo, tá? Ele tem alvo para chegar aqui em cima, daí mais uns 400 pontos, tá? De alta. Então se você tem aí um setup aí, né? De alguns times menores, tipo 15 minutos ou 5 minutos, aqui ele já está dando uma oportunidade de alta. Olha só, olha a força que ele teve aqui, tá? A força que ele teve de alta aqui, ele não aceitou, ele rejeitou essa queda. Olha aqui, ó, que interessante, ele rejeitou essa queda aqui e mostrou uma força de compradores muito forte aqui. Fez o pullback e aqui ele já parou engatilhando uma alta, ó. Fechou a sexta-feira engatilhando uma alta, tá? Se a gente colocar aqui uma projeção de Fibonacci, olha que interessante aqui, ó. Se a gente colocar aqui uma projeção de Fibonacci, deixa eu ver, tá, eu vou apagar aqui, vou fazer de novo. Ó, a gente colocar aqui uma projeção de Fibonacci, onde é que vai ser esse alvo? Aqui, ó, já bateu aqui, ó, exatamente, ó.
no zero aqui, ó, da projeção. Se a gente projetar o 100%, ele está aqui, ó, nessa região, exatamente na região onde pode acontecer o possível topo do segundo ombro, tá? Então a gente tem a partir daqui, olha aí, ó, tá? Os 500 pontos aí, ó, 480 pontos de alta. Tem já uma possibilidade de trade aí para essa semana no SDJPY, tá? Caso dê essa oportunidade realmente. Tem que arriscar? Tem que arriscar. Lamento dizer que tem que correr o risco, tem que pagar para ver. Ah, você acha que vai subir? Tem que pagar para ver se vai subir mesmo. Então você não vai saber, não vai ter aí uma oportunidade se não entrar numa posição e não levar a posição até essa região, tá? Pode voltar, o trade pode voltar e estopar? Pode estopar. Então você tem que estar ciente aí, né, com a sua gestão de risco aí, tá ok? Bom, galera, vamos lá pro próximo então. Próximo então, galera, é o GBP, tá? O GBP aí já tá com um comportamento aí, né, indicando para nós a força dos vendedores que aumentaram suas posições e os compradores acabaram diminuindo, né, um pouco mais as suas posições, tá? Nós tivemos então aí uma reação dos vendedores, tá? Vendedores aumentaram as suas posições, então a gente já consegue, né, ver aqui, ó, o aumento das posições líquidas dos vendedores de 10%, enquanto os compradores diminuíram suas posições em 6%. Olhando aqui no gráfico do GBP/USD, então a gente vê ele caindo cada vez mais, aí o GBP vem enfraquecendo. Nós tivemos aí também algumas notícias aí que ajudaram, né, na queda do GBP nessa semana. A Libra, né, enfraqueceu bastante após ela ter chegado naquela região de resistência, né, que a gente viu que no passado ela rompeu, né, acabou virando, né, novamente ali uma resistência, uma zona de briga. Vamos lá no índice observar isso aí. Aqui, galera, então nessa região aqui que eu tô comentando, aqui, né, onde ele sentiu o baque, né, onde era uma região de resistência que no passado, né, foi bem forte, onde ele trabalhou. Aqui bateram com força no GBP, né, na Libra, e agora veio buscar esse fundo aqui, rompeu esse canalzinho de alta, rompeu tudo, veio direto e está bem próximo dessa região aqui, onde que no passado ele trabalhou bastante aqui, ó. Ele fez um fundo, subiu, voltou, fez mais um fundo, subiu, fez um pivôzinho de alta e a partir daqui ele começou a subir. Agora ele voltou novamente para essa região aqui. Para essa semana eu não estou muito confortável para as compras do GBP, tá? Por quê? Porque o GBP pode dar uma parada nessa região aqui a semana toda, hein? Ele pode ficar nessa região aqui acumulando, brigando a semana toda. Então, assim, eu não creio que aconteça assim, muitos movimentos direcionais, muitas oportunidades de longo prazo, tá? Até no curto prazo, em times menores, pode acontecer várias oportunidades, tá? Em tempos menores, gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, tá? Mas aí para o trader que quer levar aí, segurar uma posição, né, um pouco maior no gráfico de 1 hora, de H4, ou até mesmo no gráfico diário, então eu acredito que não vai dar tantas oportunidades. Então eu acredito que o GBP vai trabalhar bastante nessa região aqui nessa semana, tá? É a minha percepção, tá? Até que ele decida se vai segurar e vai começar a subir, tá? Para ter aí um comportamento de inversão dessa queda que ele teve aqui, tá? Ou ele trabalha bastante aqui e continua a queda, rompendo tudo isso aqui para depois, né, buscar níveis mais baixos. Vamos lá no gráfico do GBP observar o comportamento dele. Bom, galera, tá aí, ó, GBP exatamente no nível que foi marcado. Olha só que coisa mais linda. Olha só, tá aqui, ó, tá? Semana passada, semana retrasada, então a gente veio estudando, né, a gente veio observando que tinha essa linha, tá? Essa marcação que eu deixei aqui, que poderia ser uma região onde ele pudesse chegar, tá? A minha dúvida seria com essa linha aqui, tá? Onde que ele poderia respeitar, mas ele veio aqui, né?
Ó, aqui ele acumulou, trabalhou bastante, virou uma zona de briga, onde que ele veio buscar. Aqui nesse topo também, né, é uma região de suporte. Aqui também nesse topo deixou uma região de suporte. Então realmente desde aqui de cima ele desceu direto e veio exatamente nesse ponto, tá ok? Agora, com base no que a gente estudou, o que a gente viu ali no índice do GBP, a gente tem a característica dele podendo acumular naquele nível onde ele está. Aqui no GBP, também o USD, a gente tem a característica dele podendo acumular nessa semana, nessa região. Então eu acredito que não vai dar muitos trades aqui direcionais, tá? Eu acredito que ele vai dar trades curtos, tá? Então aí, se você quiser aí observar aí em times menores, tá? Que já fica aí um pouco mais minucioso, então você tem que observar aí mais detalhes e tem que ser muito mais rápido, tá? Para entrar no trade, para sair, porque a queda foi grande aqui, tá? A queda foi grande e agora ele pode chegar nesse nível aqui onde ele tá e acumular, ok? E acumular um pouco nessa região, para talvez na sexta-feira ele começar a mudar a característica, começar a apresentar um movimento aí, se ele vai voltar a subir ou se ele vai continuar caindo, tá? Porque ainda tem essa linha aqui embaixo, ó. Essa linha ele pode vir buscar, tá? Olha só. Então se a gente der uma esticada nessa linha aqui, ó, no passado essa linha, ela foi uma região onde que o preço sentiu e rompeu ela, tá? O GBP pode voltar para essa região aqui. Tem essa possibilidade que a gente não pode descartar, tá ok? Mas para essa semana eu vou ficar com ele então parado nessa região de suporte, onde ele sentiu suporte, e dando uma trabalhada aqui, ok? Então vamos lá para o próximo, galera. AUD. Estamos aqui agora com o dólar australiano. O dólar australiano, né, como eu falei semana passada, eu vejo e venho percebendo que o australiano está se fortalecendo, tá? Porém, no gráfico do AUD USD, a movimentação dele não foi muito forte, porque a gente tem também aí, né, contra ele o dólar americano, tá? Então o dólar americano subiu bastante. A gente agora tem aqui o australiano mostrando o aumento das suas posições líquidas. Já há 2 semanas ele vem aumentando suas posições líquidas. Talvez agora, né, para essa semana, se o dólar americano começar a ter uma queda, a gente vai ter a possibilidade do dólar australiano, tá? O que é o AUD aqui, subindo, ok? Então vamos dar uma observada aqui no gráfico dele. Olha só, ele teve então essa movimentação aqui, tá? Teve aí uma pequena correção. A partir daqui, tá? Para a próxima semana ele já pode montar um pivôzinho de alta aqui das posições líquidas e começar a aumentar, né, as suas posições aí ao longo do tempo. Tá? Voltamos para ele aqui com as suas posições vermelhas. Por quê? Porque nós temos aqui a soma do dólar americano com o dólar australiano. Então por isso nós tivemos aí esse comportamento de queda aqui do AUD USD, tá? Porque o dólar americano influenciou bastante aqui a moeda, tá ok? Vamos lá no índice observar o comportamento do AUD. Bom, galera, aqui no índice do AUD, olha só, o comportamento dele tá bonito, tá? Semana passada eu comentei que ele poderia começar uma mudança da característica para tentar romper esse canal aqui de super tendência de baixa para cima, e olha só o que está acontecendo. Realmente ele está fazendo um movimento tentando romper esse canal. Para a próxima semana ele pode romper esse canal e vir buscar esse nível aqui, o primeiro nível de resistência, tá? Para depois ele tentar romper isso aqui e buscar o segundo nível de resistência que nós temos aqui. Então é uma característica muito interessante do AUD, porque eu já venho percebendo aí, né, o comportamento diferente do AUD, tá? Onde ele vem se fortalecendo. Claro que com a ajuda do dólar americano tendo uma possível queda, isso aqui vai ficar mais favorável, tá? Para uma possível alta do AUD USD. Vamos lá observar no gráfico dele agora.
Tá aí, galera, o comportamento aí do áudio USD, tá? Após toda essa queda que ele fez aqui, ele rompeu exageradamente esse canal de baixa que ele tava, tá? Então isso aqui foi aí mais uma estilingada aí, foi um movimento aí forte de exaustão que ele teve para chegar nesse nível aqui e agora buscar níveis com preços mais atraentes para os compradores nessa região onde ele está, tá? Então aqui é muito atrativo para os compradores, tá? Ele deu aqui uma falsa sensação de que poderia começar a subir a partir daqui, então ele fez um movimento inverso e veio aqui para baixo, tá? Dando esses dois candles aqui diários, né, com muita força vendedora, tá? E o que representou aí, o que me deixou aí caracterizado aqui um movimento de exaustão para ele chegar nessa região aqui, tá? Fez um candle de reversão de tendência, tá aqui, ó. Esse candle que ele fez aqui é um candle de reversão de tendência, tá? Onde que mudou o cenário. A partir daqui ele começou uma alta, mudou a característica e a partir daqui ele pode começar a subir. Claro, pode ele fazer um pivôzinho, tá? Olha só, a característica que ele tá aqui, ele ainda pode ter mais uma queda nessa região aqui para depois começar a subir. Ele rompendo essa zona aqui, galera, ó, ele rompendo essa região aqui, ó, essa zona aqui é alta para o áudio USD, é alta para o áudio USD, ele vem buscar níveis aí mais altos, tá? Tem aí alvo aqui, ó, nessa região aqui de Fibonacci, tá? Ó, possível alvo aí nessa região de Fibonacci, claro, ó, daí uns 1000 e poucos pontos aí para cima, tá? Tá interessante. É interessante porque a gente viu no corte aí o aumento das posições líquidas do áudio USD e o dólar, né, pode mostrar uma característica de baixa, o dólar americano, né, fazendo com que o áudio se fortaleça. É muito interessante, vamos observar aí, tá? Essas oportunidades são boas. Vamos lá pro próximo agora. Próximo aqui, galera, é o CAD, dólar canadense, vem aí apresentando para nós aí um aumento das posições líquidas dos compradores e os vendedores aumentaram um pouco mais, tá? Tá aí, ó. Porém, a gente vê aqui, ó, olha só no gráfico, né? Dá a impressão de que os vendedores aumentaram mais as posições, olha só. Parece, né, que está mais inclinado aqui, ó. Mas não, ó. Mas não, a gente olhando aqui, os dois aumentaram 10%, olha só. 10%, tá? O aumento de volume também 10%, tá? Nós temos aí um viés de alta, tá? Do CAD, 67%. Olhando aqui no gráfico do USD-CAD, tá? A gente está com o comportamento dele aqui já tentando fazer uma reversão. Isso aqui foi porque a ação do dólar, tá? Nós temos a influência do dólar também aqui no CAD, no USD-CAD. Então aqui ele já deu uma voltada, ó. Diminuiu um pouco as posições líquidas aqui, tá? Do par. Olhando lá no índice do CAD, vamos lá. Ó, aqui no índice do CAD a gente tem essa característica. Da semana passada, né, eu tive aí uma percepção que ele pudesse romper isso aqui, até porque ele voltou, né? Ele fez aqui uma parada nesse nível aqui da linha de tendência de alta, mas voltou. Então me deu aqui, me sugeriu que ele pudesse continuar subindo. E olha só o que aconteceu. Veio buscar esse nível aqui de 61,8% de Fibonacci, parou nesse nível aqui, sentiu, né, uma resistência, né, e deu uma trabalhada, olha só. Deu uma trabalhadinha aqui, tá? Fez aí 3 candles nesse nível aqui, tá? E onde que ele pode começar a acumular nessa região aqui, tá ok? Pode começar a acumular. Bom, com base nisso tudo, eu posso ter a seguinte percepção lá no gráfico do USD-CAD. Vamos lá. Tá aí, galera. O USD-CAD, olha só o quanto que ele acumulou. Tô aqui olhando num gráfico de 4 horas. Olha quanto que ele acumulou nessa região aqui, nesse nível. Aqui no passado, ó, foi um nível que ele brigou bastante, tá? Até a gente pode espichar mais isso aqui, olha só. Ó, isso aqui, tá? Teve muita briga entre compradores e vendedores nesse nível aqui, onde que depois ele rompeu e veio aqui para baixo. Agora ele voltou novamente para esse nível, tá? Voltou para cá. Tem a possibilidade de voltar, romper isso aqui
vir buscar esse nível aqui de 50% e também tem a possibilidade de romper isso aqui para cima e vir buscar esse nível aqui, porque olha só, uma bandeira de alta, né galera, tá aí ó, a bandeirinha de alta que ele deixou aqui, tá aqui o mastro, tá aqui ó, a bandeira, o flâmula, o que você quiser que seja, tá, mostrando aí uma característica aí de possível alta do USD CAD, tá ok? Então a gente tem aí a influência do CAD, o CAD precisa fazer um movimento de queda, que seria interessante, né? O dólar canadense tendo aí um movimento de queda e o dólar americano, tá? O USD ou ficando parado, acumulado na região onde ele está, ou tendo um movimento de alta, seria interessante, tá? Para que o dólar canadense aí, tenha aí um movimento de alta, o USD CAD tenha aí esse movimento de alta para vir buscar esses níveis aqui, tá? Esse nível aqui em cima, tá? Tem uma linha de tendência de baixa que passa aqui, ó, já vem de longe, tá? De longe, ó, essa linha de tendência de baixa, ele pode vir buscar essa linha aqui, tá ok? Até posso ajustar mais ela aqui, ó, ela pode ser mais para cima um pouco, ó. Pode ser um pouquinho mais para cima, tá? Vou deixar ela aqui, tá? Então o USD CAD, olha aqui, ó, a característica dele, tá? Tá aí uma bandeira, tá? Uma flâmula, o que você quiser que seja. Ele tá mostrando aqui já um comportamento de que pode subir e pode vir buscar esse nível aqui, mas também pode voltar tudo isso aqui, né, e vir buscar os 50%. Então muito cuidado com o USD CAD aí, porque o comportamento dele aqui é perigoso, tá galera, perigoso, tá? Olha aí quanto que ele se comportou aqui, ó, de lado, tá, de lado, tá? Então é isso aí, muito cuidado com o USD CAD. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui, galera, é o NZD. O NZD vem diminuindo bastante as suas posições aí líquidas, né, dos compradores. Os vendedores também diminuíram um pouco mais suas posições. Está aqui, ó. Os compradores diminuíram 25% suas posições líquidas e os vendedores também diminuíram, mas diminuíram 14%. No NZD a gente tem aí um viés de alta, tá? De 69%, um viezinho de alta de 69%, apesar de toda essa queda que ele teve aí, ele deixou para nós um viés de alta, tá? De 69%, tá aqui, ó, NZD, então voltou para esse patamar aqui, onde que foi, onde ele acumulou aqui por algumas semanas, né, de posições líquidas, ele voltou para esse nível aqui, tá? Voltou para trabalhar um pouco mais aqui, tá? Diminuiu bastante suas posições líquidas. Claro que o dólar também influenciou bastante, tá? A alta do dólar aí, né, influenciou bastante para o NZD também ter uma queda. Então a gente olhando lá no índice do NZD, vamos ver qual é a característica dele. Aí galera, tá aqui o NZD, então a gente tem aí a característica dele respeitando uma linha de tendência de baixa, tá? Onde que ele bateu essa semana, ele ficou trabalhando aqui nesse nível, tá? Semana passada eu comentei que ele poderia sentir essa região e buscar a partir daqui uma possível alta, uma possível reversão. Ele não fez ainda, tá? Ele tá trabalhando aqui, tá acumulando, tá? Então aqui nós temos aqui traders, né, instituições colocando suas posições de compra, e nós temos aqui os vendedores também tentando segurar uma posição aqui embaixo, tá? Então nós temos eles trabalhando nessa região aqui. Logo logo a gente já vai ter aqui, né, uma resposta, né, de qual vai ser o movimento, se isso aqui vai começar a subir ou ele vai continuar de lado ou vai romper para baixo, tá ok? Nós temos ele num nível aqui, ó, entre os 50% e os 61,8 ou 38, tanto faz, que é a mesma distância. Nós temos ele então nesse nível de 50%, tá? É esse nível que eu marquei de azul aqui. Nós temos então ele fazendo fundos descendentes, ó, respeitando uma linha de tendência de baixa, tá? Esse outro fundo aqui, esse último fundo que ele fez, né, bate exatamente nessa linha, exatamente nessa região de 61,8% e 50%. Eu acredito, tá? Eu acredito que ele pode agora ter um comportamento de alta,
né, após essa acumulação que ele fizer aqui, ele pode começar um movimento de alta para buscar alguns níveis um pouco mais altos, tá? Vamos lá no NZD observar o comportamento dele lá. Tá aí, galera, tá o estudo de semana passada, né, que eu apresentei, que poderia começar a partir daqui, né, um movimento de alta. Tá? Não foi isso que ele fez, assim como o áudio SD, que teve aquela estilingada para baixo, né? Que foi aí um movimento, aí, o último movimento que ele fez aí, que para mim isso aqui é uma exaustão, né? Indica, né, que aqui ele pode dar uma parada e começar a fazer um movimento de alta, tá? Assim como o áudio SD, ele também deixou um candle aqui de reversão, porém aqui é um candle negativo. No áudio ele deixou um candle branco, tá? Com essa mesma característica, porém branco. Tá, e aqui a gente já tem aqui um candle, né, mostrando aqui um candle negativo, mas com a mesma característica, né, de reversão de tendência. Logo em seguida a gente já tem aqui um candle de força dos compradores e aqui um candle que ele voltou para fazer um pullback. No gráfico de 4 horas a gente consegue ver bem esse pullback que ele fez aqui. Olha só, interessante que isso aqui já pode ser o início de uma pernada de alta, tá? Uma perna 1 para cima, ó. Pode ser uma perna 1 para cima, ó, aqui a 2 para baixo e a 3 começa a partir daqui um pivô de alta e se vai, né, para ele buscar níveis mais altos. Tem esse nível de Fibonacci de 50%, que é um nível interessante que ele pode buscar caso ele comece a subir, ó, esse nível aqui, tá? E também tem esse outro nível aqui de 38,2%, que é um nível interessante que ele pode vir buscar também, tá? Então nós temos esses níveis aqui. Deixa eu dar mais uma espichada aqui, tá? Vamos dar mais uma espichada aqui para ficar legal. Ó, aqui um nível e aqui outro nível, tá? Que são os níveis de Fibonacci que a gente tem aí traçados aí há muito tempo. Tá, onde que ele até respeitou bastante esse nível de 38 aqui, ó, 38,2, ele respeitou bastante aqui, ó, aqui nesse fundo aqui também, tentou romper e voltou, então ele sentiu essa região aqui também, e aqui ele rompeu direto, tá? Agora ele pode voltar para esse nível aqui de 38,2, tá? Porque isso aqui no passado foi um suporte bem forte, ó, ele pode voltar para cá. Claro, vai levar alguns dias, tá? Então você tem que ter paciência, tá? Caso você consiga pegar um trade aqui embaixo, tá? Consiga aí colocar algumas posições de compra aqui, não sei qual é a sua mão, isso vai depender do seu gerenciamento. Se você quer arriscar e começar a colocar algumas ordens de compra nessa região, né? E tiver aí levando as suas posições até aqui em cima, tem a possibilidade, né, de pegar bons trades aí, tá? Nessa região. Então isso vai de você, ok? Isso é com você. A oportunidade está dada aí, tá ok? O estudo está feito. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui, galera, então é o CHF, tá? O franco suíço aí, ele aumentou bastante agora as suas posições líquidas aí dos vendedores, tá? Deram aí uma paulada no CHF, tá? Derrubaram o CHF bastante, tá? Ele chegou aí na última região que ele tinha ali de suporte, tá? Que é um nível que ele pode dar uma parada, tá? E os compradores, ó, sentiram aqui, ó, sentiram essa reação dos vendedores. Tanto é que os compradores não quiseram se posicionar mais, tá? Os compradores estavam tentando acompanhar o CHF, fazendo aí uma possível posição de head, mas aqui eles já perceberam de que o CHF ia despencar mais ainda, eles não puderam segurar, não conseguiram segurar as posições de compra. Por quê? Porque o CHF derreteu, vamos lá olhar no índice. Opa, só um momento, vamos voltar aqui para observar aqui, ó, no gráfico aqui do SDCHF, olha só a queda que ele apresentou para nós aí nessa semana. Olha aqui, olha só o que aconteceu no SDCHF, o ponto de reversão que ele deixou aqui, tá? Então ele perdeu bastante suas forças
tá? Diminuiu bastante suas posições, é o ponto de reversão do CHF. Tanto que ele acumulou e agora deu estouro, tá? Deu estouro. Realmente o CHF se foi. Agora sim, vamos lá no índice observar. Tá aí, galera. Aqui, ó. CHF derreteu mais um pouco, tá? Caiu bastante. Veio buscar esse nível aqui. Olha só. Se eu ampliar mais aqui a visão, aqui onde ele tá, é esse fundinho aqui, ó. Esse último fundo que ele tem aqui é como suporte, tá? Que ele pode sentir um suporte. Ele pode sentir, não tô dizendo que ele vai sentir, tá? Tem esse topinho aqui, ó. Que aqui atrás, ó, ele deixou um topinho que também pode ser uma referência para um suporte. Esse outro topo que tem aqui pode ser uma região onde que o CHF pode ter uma zona de briga a partir daqui. Ele pode começar a brigar em toda essa região aqui. Por quê? Porque deixou esse topo que no passado acabou virando um suporte, né? Ó, virou um suporte, virou suporte. Então, com esse cenário, eu vejo que ele pode começar aqui a trabalhar em todo esse nível aqui, ó, dessa marcação azul, caso ele não rompa mais e caso ele não caia mais, tá? Então vamos observar o CHF, tá? Ele esticou bastante, então ele pode corrigir, tá? Então ele deixou bem nítido aqui, ó, um canal de baixa, ó, deixou bem nítido aqui um canal de baixa, onde que ele deixou topos descendentes e aqui agora ele configurou fundos descendentes numa mesma linha, tá? Então tem um canalzinho bem bonito aqui, bem legal, um canalzinho de baixa, tá? E a partir daqui, como ele coincidiu com aquele fundo, tá? Onde eu mostrei aquele topinho lá daquela região, ele coincidiu deixando então aqui uma região de suporte e coincidiu também com essa linha de tendência de baixa. A partir daqui ele pode começar a ter um movimento de alta para pelo menos corrigir um pouco toda essa queda que ele teve, tá? Então vamos observar aí o comportamento do CHF. Com base nisso, vamos olhar lá o comportamento do USD-CHF agora. Bom, aqui no USD-CHF foi impressionante essa esticada que ele deu, tá? Foi bem interessante mesmo, tá? Para quem conseguiu aí pegar essa alta, esse movimento de alta aí, parabéns, tá? Porque não é todo mundo que se garante, né? Que se sente à vontade em comprar quando o gráfico já esticou bastante. Então, pouca gente, né? Observando o gráfico, são poucos que tem aí, que levam fé para comprar nessa região, tá? Depois que ele esticou tudo isso aqui, poucos, ó, e ainda deixou um candle de reversão bem numa linha de tendência de baixa, tá? Então aí são poucos que se aventuram em comprar nesse nível, são poucos, tá? Então a gente tem aqui a ação, né, de grandes instituições, tá? Então quem fez esse movimento são grandes instituições que acabaram levantando o preço até esse nível. Olha só o nível que está agora, desse topo, tá? Então agora, com base que a gente tem lá no suporte do CHF, né, que a gente olhando ao contrário é praticamente esse nível aqui, tá? Só que é um gráfico inverso, tá? Ele está nesse nível de suporte, né? E aqui no USD-CHF é um nível de resistência. A gente tem a possível característica de queda ou uma correção do dólar, tá? O que pode fazer com que o USD-CHF tenha uma correção, tá? Então a partir daqui podemos aí procurar oportunidade de venda nessa região aqui. É uma região que está chamando a atenção de vendedores, tá? Por quê?
É um topo aí bem forte, tá? Uma região que no passado teve bastante briga aqui, uma região de resistência. Ele rompeu uma linha de tendência de alta e pode voltar para fazer um pullback, tá? Pode voltar para fazer um pullback. Então tem aí uma característica aí, né, que chama a atenção de vendedores nesse nível aqui, ok? Então tem oportunidades aqui para venda. Você pode observar em times menores aí, olha o quanto que ele esticou aqui, ó, no gráfico de 4 horas, ó. Olha aí, tá? Então, eu me sinto mais à vontade em vender nessa região do que comprar, lógico. Maioria das pessoas também, tá? A não ser que venha aí uma grande instituição com vontade de comprar a partir daqui e comece a levantar o preço cada vez mais. Aí não tem o que fazer, meu amigo. Não tem o que fazer, o negócio é seguir e acompanhar o fluxo, tá? Porque o fluxo está de alta, ok? Mas o que chama atenção aqui nessa região, tá? Aqui chama atenção de vendedores, tá? E já vai começar a haver agora para essa próxima semana grande reação por parte dos vendedores. Tanto é que esse pavio aqui já é um pavio da ação dos vendedores nessa região, ok? Então vamos lá, oportunidade de venda para o USD-CHF. Maravilha? Bom, vamos lá para o próximo. Próximo aqui então, galera, é o Gold, tá? O Gold, então, ele acabou diminuindo aí mais as suas posições, né, dos compradores, e os vendedores aumentaram suas posições, tá? Então a gente está tendo aí um comportamento aí, né, bem diferente. O ouro enfraqueceu, né? Deu uma diminuída, vamos olhar aqui no gráfico dele, tá? Tá aí, ó, vem caindo, diminuindo mais suas posições, tá? O Gold está enfraquecendo. Então isso aí, sei lá, para quem tem aí investimento aí, né, físicos, no Gold, né, para quem tem as suas barrinhas de ouro aí, não tá gostando muito, né? Não tá gostando muito do Gold despencando, né? Desvalorizando, diminuindo suas posições, ok? Então não é uma ação muito boa, né, para quem tem aí o Gold físico. Mas quem tá aí negociando aí, né, com base aí no futuro, né, no índice futuro do Gold, então tá ganhando dinheiro na venda, ok? Então vamos olhar no gráfico do Gold lá como é que tá o comportamento dele lá. Tá aí, ó. O Gold então teve aí uma queda, né? Durante essa semana aí a gente tem aí um movimento de queda, né? Nos 2 últimos dias ele até tentou reagir, tá? Tentou fazer uma reação. Olha só o nível que ele parou. Tá aqui, ó, nível de suporte. Aqui ele sentiu suporte, ó. É uma região forte, tá? Enquanto ele não romper isso aqui, não dá para dizer que ele ainda vai cair mais, tá? Então ele já sentiu essa região, pode subir, tá? Pode subir a partir daqui, olhando graficamente, tá? E aí, meu amigo, a gente começa a ter uma característica diferente no relatório COT também, tá? Porque graficamente aqui ele tá interessante. Aqui chama a atenção de compradores. Nesse nível que ele tá aqui, olha só, comportamento. Não foi um comportamento parecido com o gráfico do áudio SD, olha só o candle aqui, ó, de reversão, tá? Não foi um comportamento também parecido com o NZD? Foi, olha só o candle de reversão. Tem a possibilidade de uma alta, olha só, chama a atenção essa característica, olha aqui, ó. A gente vai ter então aí os pares, né, que tem aí uma influência também com o Gold, né, acompanhando, olha aí, ó, tá? Então tá aqui já se formando um pivôzinho de alta para o Gold, ok? Então aí já é um cenário bem atrativo aí para compradores e vai ficar interessante então para quem tem aí, né, o seu investimento nas barrinhas de ouro, né, que é legal, né, é legal aí porque vai fazer com que valorize ainda mais, né? Tá, então vamos lá. Lembrando que caso ele vá subir mesmo, né? Olha só, eu tenho projeção do Gold lá para cima, ó. Eita, nós. Aí sim, né? Aí sim. Ó, aí sim, é tudo que o investidor quer, né? O investidor do Gold é tudo que ele quer, que o Gold suba até esse nível aqui, ó, de 100%. Ó,
até esse nível. É isso que isso que o investidor do Gold quer, tá? Que ele suba. Então vamos ver, né, se realmente ele vai fazer esse movimento aí, tá? Bom, vamos lá pro próximo então agora. Próximo aqui então, galera, é a prata, tá? A gente tem aí a característica da prata, né? Os vendedores aumentando ainda mais as suas posições líquidas. Os compradores também aumentaram um pouquinho, tá? Mas se comparado com os vendedores, nossa, tá? Perde feio. Então a gente tem aqui, ó, Silver. Olha o quanto que aumentaram, 36% as posições dos vendedores, enquanto os compradores aumentaram apenas 1%. Tá aí, ó. Aqui então, essa semana aí, né? Essa semana que foi aí apresentado o relatório COT lá para o CFTC, mostrou, né, que eles diminuíram bastante suas posições aí durante a semana, né? Foi o relatório que eles apresentaram, né? O que caracterizou aí o ponto de reversão, tá? Tava aí, ó, tava verdinho, tinha tudo para subir, né? Tinha tudo para continuar a ficar mais verde e acabaram aí, né? Modificando aí, descaracterizando aí a alta que ele poderia ter, tá ok? Vamos lá no gráfico observar. Aí, ó. Então essa queda toda aqui foi representada pelo relatório COT, né? Que foi aí a apresentação, né? Que os traders aí, né? Que os comerciantes passaram lá para o CFTC. Tá, então apresentou, né, foi esse movimento que fez aqui. Agora nos 3 últimos dias nós tivemos essa reação aqui, ó, por parte dos compradores, tá, aqui para a prata, tá? Ele rompeu esse triângulo, olha aqui, ó. Ele rompeu, mas logo já reagiu, tá? Então aí os vendedores não conseguiram manter o preço abaixo dessa linha aqui do triângulo, mas ele rompeu, tá? Então a gente teve aí uma influência bem forte de vendedores. Agora a gente está tendo uma influência dos compradores, né, que tentaram levantar o preço e agora tentam manter o preço nessa região aqui, possivelmente tentando elevar ainda mais, né, o preço da prata, né, o que é interessante para investidores aí da prata física também, tá? Porque tem alvos lá para cima, tá? Caso aí o preço venha a subir. Então você, investidor de prata física, né, que está aí, né, com suas barrinhas de prata, suas moedas de prata, né, os seus objetos aí de prata, e espera que a prata valorize, então fique esperando, porque a prata possivelmente possa reagir nessa semana e nas próximas semanas aí, com base nessa movimentação gráfica aqui, ó, ok? Então tá, é isso aí, galera. Bom, vou ficando por aqui, ok? Vou desejando aí uma boa semana para todos aí.